Bom, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Thalita Vidal Pereira, né? Sou professora da UERJ, estou finalizando esse ciclo de conversas aqui na Casa Dirce. E a temática que fiquei incumbida de tratar tem a ver com a minha temática de pesquisa, que é a questão da avaliação escolar, né? Então, a ideia é um desafio para mim, porque quando, na semana passada, a Ellen, que coordena, uma das coordenadoras do projeto, me contatou, dizendo: professora, depois preciso elaborar um texto e tal, mas tem que ser numa linguagem que não é a linguagem acadêmica. E aí eu falei: tá, mas como é que eu faço isso? Né? Aí que eu me dei conta do desafio de estar aqui hoje também. Estar conversando mesmo com vocês sobre o que tem sido o meu trabalho, mas sem aquela formalidade da linguagem acadêmica, né? Então, e acho que a temática é um pouco aponta um pouco para isso, né? A temática da avaliação, que eu me aproximei da um dos motivos que me levaram a me aproximar dessa temática foi o que eu entendo como uma falta de compreensão das pessoas, em geral, que passam pela escola, do que é avaliação, né? Do que é avaliação, qual é o sentido de avaliar dentro da escola. Acho que tem uma tradição, uma coisa que a própria dinâmica escolar acaba alimentando, que a avaliação perde completamente o sentido quando as pessoas se veem nesse momento acuadas, temerosas, e sem refletir sobre o que elas estão fazendo ali, por que elas estão se sentindo assim, né? E aí, pensando aqui um pouco nessa conversa, e eu tenho pensado muito nisso para chegar até aqui, da minha própria trajetória escolar, e eu me dei conta que eu não sei se algum dia eu tive medo de avaliação, assim, de fazer prova, né? Até fazer essa distinção, porque geralmente as pessoas confundem a avaliação com prova, né? Que é um equívoco, né? A prova é só um instrumento para avaliar, mas tem outras formas de avaliar que não passam necessariamente pela prova. Não só na escola, mas em todas as coisas que a gente faz, né? Eu costumo dizer, quando a gente acorda de manhã, a gente se avalia. Antes de sair de casa, a gente dá aquela olhada no espelho e a gente se avalia. Se a gente está bem, se está mal, né? Um pouco... se a gente se acha que vai dar conta de todas as demandas que vão aparecer ao longo do dia. Então, é um processo que é inerente ao nosso cotidiano. Então, eu penso a avaliação dessa forma. Mas a escola, e isso a gente vai conversar um pouco, ela cria uma sacralização em torno disso, esse momento especial que fica completamente descontextualizado e fica muito mais no sentido de punição para as pessoas do que de repensar, de se autoavaliar, né? De pensar, isso, de refletir sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que eu poderia melhorar, porque eu acho que essas coisas a gente faz cotidianamente. Então, aí voltando, eu não estive pensando muito e não me lembro de ter tido em algum momento esse temor diante de tem que fazer, aí vamos questão para a escola fazer uma prova. Não me lembro de ter tido esse temor. Não sei porquê. Assim, como, em geral, as pessoas têm uma experiência traumática em relação a isso, eu não localizei nenhuma na minha... Rememorando, eu não localizei nenhuma nas minhas experiências anteriores. E eu tenho... Uma vez aconteceu, eu devia estar no 6º ano, né? Não era 6º ano ainda, era 2º ano ginásio ainda nessa época, mas que eu cheguei em casa, eu sempre estudei na mesma escola, né? Toda a educação básica, todo mundo me conhecia na escola, conhecia minha mãe e tal. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: ó, o professor me deu 4 em matemática. Aí minha mãe olhou assim, eu falei: mas eu não tirei 4. Ela: como assim? Eu falei: eu tirei 7. Ela: como assim? Eu falei: eu tirei 7, eu vou fazer revisão de prova.
E aí cheguei para o professor, aí falei, ele, você veio fazer revisão? Eu falei, vim. Aí ele fez a revisão, ele tinha esquecido de corrigir uma questão. Aí ele, ó, você tirou 7. Eu falei, eu sabia. Ele, como você sabia? Eu sei, porque eu sei o que eu tinha feito. Né? Então, eu tenho isso muito, muito vivo na minha memória, em outros momentos, já concursos que eu fiz e falei, eu não sei nada que está aqui. Sabe, aquela, sorteou o ponto. Falei, pô, tinha 10 pontos, eu conseguia dar conta de 8, caiu justamente aquele que eu não conseguia dar conta. Então, eu vou dar uma enrolada aqui e ver se cola. Mas essa saber ter um pouco de noção, assim, o que eu sei e o que eu não sei. Né? Eu não sei como, e eu estou falando isso aqui para vocês, que eu fui me dando conta, nesses meses que eu tenho pensado até chegar aqui, sobre esses meus processos pessoais de vida de conviver com a avaliação. Então, eu alguma dificuldade, assim, quando os meus estudantes, né, não só, menos na educação básica. Eu acho que na educação básica a minha experiência não é tanto de temor por parte dos estudantes, mas no ensino superior, esse temor, que quando o aluno chega na graduação, o temor que ele tem de se expor, de fazer uma prova, de dizer que não sabe, ou dizer que não errou. Acho que isso é uma falha do processo de formação das pessoas, entendendo a educação como formação. E aí, isso me incomoda muito. E uma vez uma aluna falou para mim, eu pedi uma tarefa, que eles tinham que montar uma tarefa, mas eles tinham que justificar, teoricamente, ter uma proposta de avaliação daquela tarefa. E aí a turma toda se rebelou. Né? Aí aquele dia que você chega na sala de aula, está todo mundo te esperando assim. O que está acontecendo? Aquela tarefa que você mandou fazer. Eu falei, sim, o que tem? A gente não vai fazer. Não vai fazer por quê? Porque a gente é contra a avaliação. Eu falei, então a gente para tudo e a gente senta aqui e a gente vai fazer a seguinte discussão. Você vai se formar professora. Você vai chegar na sala de aula. Você vai trabalhar com seus alunos. Como você pode pensar esse seu trabalho sem avaliar? Sem saber o que você vai fazer e se o seu trabalho deu resultado. Porque se você não sabe o que você vai fazer e nem não tem como avaliar o resultado. Se você não sabe o que vai fazer, você não tem como avaliar o resultado daquilo que você fez. Primeiro ponto. Né? E se você não sabe, como o coelhinho da Alice, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar, você está certo. Acho que a formação, e isso é o meu debate, eu acho que a formação dos professores, porque eu trabalho com a formação de professores, passa por a gente desconstruir esse mito da avaliação, de pensar, até a prova mesmo, eu não sou contra a prova, né? Porque aí parece que a consequência disso é, então não vamos ter prova, como se isso fosse resolver a situação. Ou então assim, não dá prova não, dá um teste. Ou não dá prova não, dá um seminário. Ou não dá prova. Sim, mas você só vai se colocar diante dessa situação, que é uma situação de julgamento, e a gente vai dar nome às coisas. Né? Você está não no julgamento no sentido de culpabilização, né? É no sentido, avaliação no seu sentido mais pleno. Assim, o que eu estou fazendo, por que eu fiz dessa forma, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. Acho que esse exercício que acho que precisava ser mais estimulado nos cursos de avaliação, nos cursos de formação, desde cedo, né? Porque também, quando a gente chega no curso de graduação, já se viveu tanto dentro da escola que desconstruir esses medos todos é um problema. Isso me preocupa muito quando as alunas, principalmente, trabalham com a educação infantil, falam assim, porque lá na escola vai ter prova. Né? Aí as crianças da educação infantil estão sentadinhas na cadeira, toda organizadinha, olhando para uma cada outra, fazendo prova. Isso tem tudo para dar errado. Assim, a gente só está criando mais problemas para essas pessoas, inclusive, né? E mais dificuldades para o processo de educar. Né? Que eu aí eu penso a educação para além da ideia de transmissão, de ensino, acho formação das pessoas mesmo.
Então, quando eu estou discutindo avaliação nesse sentido, é como que a gente oferece oportunidades de autoconhecimento também, né? Porque não dá para controlar o que o outro vai fazer, o que o outro vai aprender, o que o outro não vai aprender. Mas acho que o mais importante é que o outro tenha consciência disso, né? Para onde que eu fui, né? Aquela história de assim, eu não dou para matemática, eu gosto de literatura, eu não gosto de matemática. Beleza, né? Ninguém vai gostar de tudo, ninguém vai ser boa em tudo. Então, você gosta, aquilo que você gosta é muito mais fácil. E aquilo que você não gosta, você tem que dar conta de resolver. Na escola básica é assim, né? Eu fui uma péssima estudante de matemática, das disciplinas exatas, né? Eu era uma péssima estudante em química, em física e matemática. Foram as minhas piores notas no vestibular, ainda aquele vestibular grande da Cisgrã Rio. Mas eu sou doida e eu fui fazer engenharia química, né? Detestando química, eu fui fazer engenharia química e aprendi a gostar de química e virei professora de química. Faz essa cara não, Jussiele. Mas que eu fui entender até a matemática, que aí eu fui fazer cálculo 1, 2, 3 e 4. Alguém que não gostava de matemática teve que estar cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, né? E aí eu fui criando fórmulas para entender por que eu não gostava daquilo, sabe? Então, foi muito interessante, por exemplo, não sei se vocês lembram, quem aqui chegou a estudar alguma coisa de física, tinha uns probleminhas no vestibular, que era assim, a pessoa está sentada na estação do trem, e aí passa um trem, cai uma maçã dentro do trem, qual é a trajetória da maçã para quem está dentro do trem? Eu falei, meu Deus do céu, a maçã caiu e pronto. E aí, na minha primeira prova, minha primeira prova de Física 1 na faculdade, eu tirei 3,5. Eu era aquela aluna que só tirava 10 na escola, tirei 3,5. Então, eu entrei em pânico, né? Porque o professor não conseguia entender nada que ele falava. Tinha a opção, o professor da minha turma, ele tinha mais medo da gente do que a gente dele, porque ele acha que ele era professor substituto, devia ser um negócio desse assim. Então, não entendia nada. Aí a minha turma falou, vamos lá que o Luiz Pinguelli Rosa, que morreu há pouco tempo, está dando aula ali na engenharia, a gente vai lá. Aí fomos lá para assistir a aula com o Pinguelli. Quando eu cheguei, era um anfiteatro daquele do FRJ, tinha gente pendurada no teto, sentada no chão, todo mundo ouvindo o Luiz Pinguelli, que era uma sumidade, né, na física nuclear e tal. Aí eu falei, gente, se eu não consigo entender com o outro que está lá olhando na minha cara, com esse daqui, que é um espetáculo, que eu não vou aprender mesmo. E fui estudar sozinha. E a minha segunda nota, os meus colegas que foram pegar, eles falaram, Thalita, quanto você acha que você tirou? Eu falei, eu fui bem, não sei quanto eu tirei, mas eu fui bem. Aí você tirou 8,5, eu passei direto, né? Mas aí, porque aí eu comecei a andar de ônibus, que eu vinha lá de Realengo, de ônibus para o Fundão, e aí quando o ônibus dava aquela curva, eu ia para lá. Aí eu falei, a física funcionando aqui, né? Quando você pula do ônibus, por que você pula do ônibus, tem que andar para frente, não pode andar para trás? Aí eu falei, essas coisas toda essa parte da mecânica, eu fui trazendo isso para entender qual era a minha dificuldade. A minha dificuldade é que era um negócio de decorar fórmula, que eu não via aplicação, e eu consegui superar isso. Então, eu acho que para a gente começar a fazer a discussão da avaliação, da forma como eu estou pensando, a gente precisa também pensar qual é a relação que cada um de nós, né, na sala de aula também, a gente estabelece com coisas que a gente não conhece. Se a gente interessa a gente conhecer, eu acredito que todo mundo tem capacidade para conhecer. Ou se não me interessa, eu vou fazer outras coisas, porque tem outras coisas para fazer na vida. Eu sei que na escola e no curso nem sempre isso é possível, mas existem saídas, né?
Acho que é um pouco a história que eu chamo de processos de subjetivação, né? Como é que eu me torno uma pessoa, alguém, né, vivendo no mundo e me apropriando dessas experiências, me apropriando de uma forma mais reflexiva dessas experiências que eu tenho no mundo, né? Acho que esse exercício, sem ir para o lado da psicanálise e tal, mas acho que esse exercício ajuda a gente a se localizar no mundo, principalmente esse mundo maluco que a gente está vivendo aqui agora, que a gente para mas por que eu estou pensando dessa forma? Ou como é que eu me relaciono com a outra pessoa e tal? Então, eu acho que a avaliação na escola não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui agora. Eu acho que a avaliação na escola ela continua sendo um processo muito mecânico, né? Sustentado, justificado, legitimado por uma série de pressupostos que eu tenho me dedicado a questionar, né? Por que é assim, né? A escola sempre avaliou assim. Nada foi sempre assim. As coisas, mesmo essa sensação que a gente tem de estabilidade das coisas, elas só nos servem para bloquear o dinamismo que tem na vida, que existe nas nossas vidas. As coisas estão sempre se transformando. Então, a avaliação, ela permanece dessa forma na escola, não é porque os professores não sabem, ou porque eles estão satisfeitos dessa forma. É porque a gente precisa discutir mais sobre o que sustenta as verdades que a gente tem sobre o processo de escolarização, né? Acho que a gente nutre uma série de verdades, a gente sustenta uma série de verdades que a gente tem a pretensão que essas verdades elas estão assentadas numa racionalidade, né, que nos torna capaz de prever coisas, de dizer o que é melhor para o outro e tal, e que tudo isso eu trabalho como uma perspectiva de disputa discursiva, né? Tenho trabalhado muito com Jacques Derrida, quando ele questiona essa pretensão de atribuir à linguagem a capacidade de dizer das coisas exatamente como elas são. Quando eu vejo, a gente pode, deixa eu pensar aqui um exemplo, a Ellen falou aqui no meu ouvido, vamos pensar então no exemplo. Acho que a gente só pode acessar aquilo que a gente chama de realidade, aquilo que a gente está entendendo na realidade, a gente só pode acessar isso pela linguagem. Não tem outra forma. Para a gente se fazer entendido aqui, a gente só pode fazer isso pela linguagem. Eu estou aqui tentando me fazer inteligível a todos vocês, mas eu não tenho controle sobre o que cada um de vocês, como é que cada um de vocês está recebendo isso, está interpretando isso, a partir das experiências que vocês têm. Porque quando a gente está aqui, tem um montão, uma professora minha, hoje minha colega, que falava isso, tem um montão de fantasma aqui buzinando na nossa... coisas que a gente lê ou pessoas que a gente encontrou que estão aqui, que estão nos ajudando nesse processo. Então, essa pretensão de que eu estou falando aqui vai ser interpretado por vocês da mesma forma, está na base da escolarização. O professor está na frente, ele preparou uma aula, ele anunciou essa aula, os alunos estão ali na frente, escutando essa aula do professor, está todo mundo escutando a mesma coisa, então não tem outra possibilidade de pensar diferente. Se pensou diferente é porque alguma coisa está errada nessa ideia de transmissão, né? Saiu daqui e vai para lá, né? Só que saiu daqui e vai para lá, acontece um montão de outras coisas que a gente não tem controle sobre isso, né? Não tem como controlar o que o outro está pensando, o que o outro quer. É claro que aí voltamos a responder um outro questionamento que sempre surge nesse momento. Então pode qualquer coisa? Não, também não pode qualquer coisa. Porque eu estou perguntando para o sujeito, o que você fez na semana passada? Ele não pode, vai falar, não, sabe o que é? Meu gatilho.
poder formular a pergunta. Eu pergunto para o sujeito, quantos anos você tem? Ele não pode responder, na semana passada eu fui no cinema, não sei o que, fez isso, né? Então, a gente está num determinado contexto, né? Discutindo determinados temas, discutindo determinados conteúdos. Então, isso aqui está mais ou menos delimitado. Então, algumas significações são compreensíveis, outras significações a gente precisa parar e perguntar assim, mas como é que o sujeito chegou a pensar nisso? Porque às vezes acontece isso. Quem é professor aqui já passou pela experiência de receber uma resposta que você fala assim, mas de onde que essa pessoa tirou isso? Sim, porque não tinha nada a ver com a história. Mas assim, se a pessoa pensou, é porque para aquela pessoa tem algum sentido. Por exemplo, quando a escola fala assim, não entendeu nada, isso me revolta muito, assim, porque alguma coisa a pessoa entendeu. Quando você fala, você não entendeu nada, aí você bloqueia de vez. Se pensou, deve ter algum sentido para aquele sujeito, né? Às vezes o aluno fala uma coisa e fala, onde que essa pessoa foi? Aí, talvez percorrer esse caminho junto com a pessoa pode nos indicar outros caminhos do que falar, não entendeu nada, não sabe nada, etc. Mas a escola ela acaba operando muito nesse sentido. Porque se eu estou aqui, não só quando uma aula, né? Falada, iniciada e tal, mas diante de um texto também. A escola tem muita mania, né? Manda o texto, aí tira a ideia principal do texto. Eu, graças a Deus, não parei de falar isso. Porque a ideia principal do texto vai estar na cabeça de cada leitor. Olha, então, assista esse filme aí, leia esse livro, tire a ideia principal. Vai depender de o que tocou, o que afetou aquela pessoa. Então, a pergunta, no mínimo, ela precisa ser reformulada, né? E é você tentar delimitar as possibilidades de significação, sabendo que é uma tentativa de delimitar essas possibilidades. Você não vai conseguir controlar tudo. Mas eu acho que isso também já nos ajuda a entender, pelo menos o Derrida me ajuda a entender, que é isso, a linguagem é fluida, a gente não tem controle dela, as pessoas não estão se apropriando do que estão ouvindo e pensando naquilo que está sendo ouvido, de outras possibilidades, pensando outros caminhos, e a gente não vai poder controlar isso. A única forma que a gente tem é buscar estabelecer uma relação mais dialógica para entender que processos são esses, porque aí está acontecendo formação, né? E eu acho que quando a escola acaba estabelecendo que tem uma ideia principal no texto, que tem uma resposta para estar ali, ou que o aluno é capaz de reproduzir aquilo que o professor disse, ou então ele não aprendeu nada. Acho que são práticas que me assustam muito, mas são práticas ainda existem na escola, né? Ainda tem uma aluna minha que falou, porque a professora estava passando questionário, curso normal. Cheguei na sala de aula para o estágio, a professora está passando questionário. Aí a pergunta era assim, o que é um bom professor? Aí eu falei assim, e ela deu a resposta, né? Aí ela ficou mandando, eu falei, querida, porque ou das duas, ela precisa dar resposta para a menina guardar e escrever na prova, porque o que é um bom professor não tem resposta certa. Então, porque a professora disse o que era um bom professor e o que ela espera como resultado para dizer se aquele aluno vai passar, vai tirar 10 ou vai tirar 0, se ele consegue responder exatamente do jeito que ela pensa. Eu estou exagerando demais, mas ainda é muito assim que a escola acaba funcionando, principalmente nos anos iniciais de escolarização. E aí, quando vai no sentido que ao contrário do que eu falei anteriormente, se nos anos iniciais é assim que o estudante está vivendo a avaliação, quando chegar no ensino superior só pode ter medo, só pode ter receio, não tem outra possibilidade de pensar, porque é assim que né? E isso é muito angustiante,
Uma vez eu trabalhei no estágio durante muito tempo, e aí uma vez eu peguei uma turma que tinha uns 80 alunos de educação física, filosofia, tudo misturado. E eu estava, filosofia, aliás, filosofia da educação era a disciplina que eu dava, as licenciaturas era a diferença filosofia mais tarde. Aí eu falei, não, vamos fazer uma discussão sobre ética, né? E aí vamos escolher uma temática aí para a gente fazer uma discussão sobre ética. E tinha tem umas discussões que vão e voltam, e a pena de morte estava em voga, a questão da pena de morte, e a maioria, a parte daqueles alunos, tudo pobre, morador tudo não, mas grande parte morador de periferia e tal, tudo a favor da pena de morte, né? Aí eu falei, tem que bagunçar essas cabecinhas por aí. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão escrever um texto para mim argumentando contra ou a favor da pena de morte. Aí a menina perguntou, mas como é que você vai avaliar? Eu falei, avaliar como? Porque aí, se você é contra a pena de morte, como é que eu vou escrever que eu sou a favor da pena de morte? Eu falei, a questão aqui não é quem é contra, quem é a favor. A questão é como é que você vai argumentar para defender o seu argumento. Porque aí eu estou chamando a atenção disso, porque a ideia é que tem uma resposta certa e uma resposta errada. Né? Em qualquer... se você está trabalhando só com aquelas questões de múltipla escolha, então, marca aqui ou marca aquilo outro, bem direcionado, se não é isso, qualquer possibilidade de separar o que está certo e o que está errado vai para o espaço. Nesse sentido, assim, está errado porque pensou diferente de mim. Assim, não foi isso que eu falei para você, né? Minha filha mais velha, minha filha toda é CDF, né? A minha filha mais velha, ela tinha que fazer uma redação na escola, ela já tem uns 10 anos, e ela sempre leu muito. E aí ela tinha lido um livro de Monteiro Lobato e tal, não sei o quê, eu não sei porquê, das contas ela resolveu botar uma palavra, um termo que ela usou na redação, e o professor riscou e falou, essa palavra não existe. Ela chegou em casa revoltadíssima, eu fui pegar o livro e falar aqui a palavra. Aí eu falei, caramba, se o professor não conhece a palavra, ele devia pelo menos buscar o significado, né? Porque agora eu vou ter que ir lá na escola dizer para ele, professor, sinto muito, né? Mas houve um equívoco aí, porque a menina estava certa. Você não conhecia a palavra, mas ela foi pegar no livro que ela leu e encontrou. Então, assim, e aí eu não estou culpabilizando os professores, e acho que isso também tem a ver com a própria ausência de uma carreira, a ausência de uma profissão mais valorizada, porque o professor que pega uma turma com 40, 50 alunos e não é só aquela, ele vai trabalhar em várias escolas, ele não vai ter tempo para conhecer esses alunos, não era o caso dele. A turma era uma turma pequenininha, de escola particular, tinham 15 alunos, ele podia conhecer. Né? Mas isso também dificulta, eu não estou colocando assim, se a gente para pensar, eu também não estou culpabilizando o professor, mas eu acho que também certas práticas não podem ser utilizadas como justificativas para você não tentar fazer diferente. Sabe? Se aquilo está te incomodando, é melhor fazer diferente, porque senão vai virar uma coisa muito mais complicada para os alunos, para o trabalho, né? Então, eu acho que a questão tem de como é que práticas se mantêm, como é que práticas permanecem na escola, como é que isso também tem a ver com a questão profissional, com a questão da carreira, com a questão do investimento na profissão docente. Acho que tem a ver com tudo isso, com o funcionamento da escola. Qualquer, nesse país, nesse estado, isso acontece muito, essa obrigação do professor ter 2, 3 matrículas para o lado de galho em galho e tal, não sei o quê, isso é desmotivador. Aí não dá para você depois dizer que o professor não liga, que o professor não estuda e tal, porque isso é uma situação desmotivadora.
A questão é como é que a gente consegue, apesar de tudo isso, como é que a gente consegue se defender e se libertar, né? Porque é uma situação de opressão, que acho que os professores, principalmente os professores da educação básica, das redes públicas e de algumas redes privadas, que eu acho que se defende muito a educação privada como sendo melhor do que a educação pública. Eu sempre pergunto de que escola pública a gente está falando, de que escola privada a gente está falando, porque se eu estou falando de um São se eu estou falando de ampliado, se eu estou falando, aí é uma outra coisa. Mas eu estou falando assim, lá em Caxias, onde fica a minha unidade, a escolinha da esquina, da diretora que explora a professora, não é melhor do que a escola pública da esquina, onde o professor ficou cursado lá dentro. Então a gente precisa também, não é público ou privado, a gente precisa contextualmente estar avaliando essas coisas. Então, acho que essa situação, que se fala muito de que a educação está mal, não sei o que, mas culpa muito o professor sem as condições de trabalho, para estudar mesmo. Né? Eu acho que não existe o magistério, o exercício da profissão docente sem estudo, porque senão como é que você vai convencer seu aluno a estudar? Né? O que eu estou falando aqui é que basicamente é que o resultado da avaliação vai definir o investimento no estudo, o investimento que se faz no estudo. Aí não precisa ter uma prova para dizer, você foi bem, você foi mal. Você já entra na prova sabendo se você foi bem ou não. Pelo menos é desse jeito que eu estou fazendo a relação. Também reconheço que tem aqueles momentos e aqueles professores que guardam aquela questão que eles nunca trabalharam na sala de aula, aquela que vai ser muito difícil para botar na prova para o aluno não saber. Aí eu falo, meu querido, se você não ensinou, o aluno não vai saber, então você não precisa fazer isso, porque se o resultado ele já sabe, né? Se o professor não deu aula, se ele não tratou aquele assunto, ele não precisa avaliar, o estudante não vai saber mesmo, né? Se souber, por outros motivos, por outras razões. Mas é isso, assim, a gente precisa, primeiro, romper com essa lógica linear, e os aportes teóricos com que eu trabalho me ajudam muito nisso. Romper com esse essencialismo, que a gente acha o que o outro é, o que o outro quer, o que o outro vai se formar, o que é melhor para esse outro. Acho que um pouco isso. E também romper com essa lógica realística de que, né, essa metafísica da presença, como Derrida fala, de que eu estou falando sobre determinada coisa e todo mundo vai entender essa coisa da mesma forma, né? Isso torna a vida da gente muito mais complexa? Torna. Muito mais insegura? Torna. Mas muito mais, pelo menos para mim, muito mais criativa. Eu parto do princípio que nada está dado definitivamente, então tudo é possível, né? Então, se a escola tem se pautado, como você está no QESE, que eu vi depois de muitos anos, poucas semanas, mas eu concordo com ele pelo menos nesse ponto, se a escola ainda atua na lógica da pedagogia do exame, né? Vamos fazer exame, vamos para a prova, vamos classificar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente precisa primeiro pensar se a gente se sente incomodado com isso. Eu me sinto. Isso não significa que eu vou abrir mão do imperativo da minha profissão, que é avaliar as pessoas, né? Avaliar meus estudantes. O meu trabalho depende da avaliação que eu faço do meu trabalho, do desempenho que os estudantes têm como retorno. Mas algumas coisas eu acho que meio que eu já fiz, vou confessar para vocês, né? Quem aqui é professor pode já ter feito também, eu já fiz muito e hoje eu não faço mais. Pensando na pedagogia do exame, na lógica da classificação, é quando, por exemplo, você dá uma prova e você dá
9,8 para um aluno, dá 10 para o outro, dá 9,7 para o outro. Em determinado momento da minha vida, eu falei, qual é a diferença desse 10, desse 9,8, desse 9,7? Se não for uma prova de múltipla escolha, que você conta o ponto, uma coisa dissertativa, se o aluno fez uma redação, aí você dá 10 para um, dá 9,8 para... Qual é o sentido disso na escola? O Lucchesi, voltando a ele chama atenção, isso tem sentido na sociedade excludente que a gente vive. Na sociedade excludente que a gente vive, onde não tem lugar para todo mundo, vai ter um concurso, tem 2 vagas, ou tem uma vaga, vai ter um concurso, tem uma vaga. Aí apareceram 10 pessoas para fazer a prova, vai fazer diferença. Quem tem 10, quem tem 9,8. Quem tem 10 vai entrar na vaga, quem tem 9,8 vai ficar de fora. Agora, dentro da escola, na sala de aula, qual é o sentido de dizer que o Joãozinho tem 10, o Zuquinha tem 0,9, não sei o quê? E eu já fiz isso. E ficava dividindo e botava vírgula e tal, não sei o quê. Qual é o sentido disso? Qual é a devolutiva, essa hierarquização, essa classificação? Aí eu cheguei à conclusão assim, eu só estou reforçando algo, a exclusão que me incomoda nessa sociedade, eu estou reproduzindo ela na sala de aula. E com isso, afastando os estudantes disso que é entender, e acho que isso é importante, que o mundo é excludente, mas aqui a gente não... Você até que tem que se preparar para esse mundo excludente. Agora aqui a gente pode agir de outra forma, para não estimular e tem... Gente, eu estudei, nessa escola que eu estudei desde sempre, tinha medalhinha de honra ao mérito, né? Meus pais ficavam tão felizes quando eu chegava no final do ano e eu ia lá e ganhava a medalhinha de honra ao mérito. A melhor a aluna da escola ganhava a medalhinha. Quando minha mãe morreu, eu já estava fazendo doutorado. Quando minha mãe morreu, a gente foi arrumar as coisas dela, achei na gaveta dela uma caixinha com todas aquelas medalhinhas de honra ao mérito. Aí eu falei, não posso jogar isso fora, porque a minha mãe guardou isso, porque isso era importante para ela. Para mim não tem importância nenhuma, mas para ela era importante, né? Aliás, para mim, assim, eu fico perguntando, mas qual era o sentido disso? Eu falei para vocês, quando eu entro na faculdade, eu tiro um 3,5 na primeira prova de física, então que medalhinha, qual é o sentido disso? Mas para minha mãe aquilo era importante. Aí eu peguei aquilo, dei para a Ana Minô, ela botou lá naquela sala histórica lá da UERJ, que era doação e tal. Assim, e quando eu me lembro da minha trajetória nessa escola, eu chego à conclusão que eu era uma boa aluna, e eu falei isso no meu memorial, eu era uma boa aluna porque eu estava lá, eu fiquei lá 4, 5, 9, 12 anos nessa escola, eu entrei lá com 5, e eu conheci os professores todos. Então, eu não era uma boa aluna porque eu era a pessoa que sabia tudo, porque eu sabia exatamente o que o professor queria, o que eu respondia, o que eu tinha que dar para ele. Então, aí quando cheguei na faculdade, esse esquema não funcionava mais, né? Porque eu sabia exatamente, assim, tinha um professor de inglês que ele pegou o livro, não, a aula vai ser o seguinte, cada um são 3 capítulos no livro, 3 textos no livro, cada um escolhe o texto, eu vou chamar o fulano, e foi pela lista de chamada. Aí eu fui olhando, Thalita, eu fiquei só olhando, e todo mundo pegava o primeiro texto, eu só vi a cara dele. Aí eu falei, gente, primeira coisa, tem que dar uma chacoalhada nesse professor. Aí eu fui para o último texto. Peguei o texto, estudei, anotei as pronúncias e tal, não sei o quê. Aí quando ele chamou, Thalita, qual o texto? Eu falei, texto 3. Ele, o homem estava quase dormindo. Eu falei, texto 3, ele acordou, né? Aí eu comecei a ler e tal, eu tirei 10. Porque eu sabia pra caramba? Não, porque eu fui exatamente lá no ponto. Porque é isso, eu tinha... eu acho isso legal? Não acho isso legal. Né? Não acho isso legal. Mas é isso, o aluno esperto,
ele vai ali, faz o que o professor quer, ele passa pelo processo de escolarização numa boa. E tem aquele que tem mais dificuldade, não vai fazer isso. Né? Vai ter essa dificuldade. Não, eu conheci, os professores conheci minha mãe, tinha tudo ali que era tranquilo. Até quando eu cheguei lá do outro que eu falei, eu tirei 7, ele olhou para minha cara quando ele viu, esqueci de corrigir, irmão, você tirou 7. Era essa. Quando a escola está criando condições que o que vale é a esperteza e não o estudo, eu acho que a escola está falhando. Cada um vai se virar do jeito que pode, né, gente? Se você está oprimido, você vai se virar do jeito que pode. O que eu acho que não estou culpando a pessoa, não estou me culpabilizando porque eu fui esperta, mas eu acho que a escola cria uma série de condições que é isso, porque se você vai se dar bem na escola, se você souber como é que as coisas funcionam, você vai ali, e isso não é o que eu penso de formação, porque eu acho que fica alguma coisa de fora. E eu posso fazer essa análise hoje, né, eu aqui, 2024, olhando para mim lá há 40 anos atrás, mais de 50 anos atrás. Né? Não era... só posso fazer isso por tudo que eu vivi, por tudo que eu estudo e tal, que você vai repensando um pouco como é que é esse passado, né? Como é que você, como você chegou até aqui. E voltando um pouco, quando eu estava falando, a escola, essa ideia de transmissão, que o professor ele é o centro, ele domina o conhecimento e aí ele vai transmitir, detesto a ideia de transmissão, porque parece que a ideia que sai daqui e vai para lá, esquecendo tudo que acontece nas nossas cabeças também. E um pouco definir o que é o bom, o que é um mau aluno por uma nota, numa prova, ou uma disciplina, ou desempenho e tal, esquecendo o potencial que essa pessoa tem, esquecendo de ouvir, né? Eu acho que um pouco na escola falta um pouco da escuta. Não estou falando da escuta para... Agora, não vou me trair, não estou falando da escuta paternalista. Né? Não é escuta paternalista, eu acho que tem a questão da responsabilidade. Não sou eu que sou responsável pela sua aprendizagem, você é responsável pela sua aprendizagem, né? As duas aqui. Eu não sou responsável pela tese que vocês vão escrever, são vocês que vão escrever a tese de vocês. Eu estou aqui para orientar como vocês vão fazer isso. Se vocês não fizerem, nada vai acontecer. Né? Um pouco isso. E aí, não tenho a culpa, assume a responsabilidade que você... E acho que qualquer pessoa, desde a mais tenra idade, é capaz de assumir responsabilidade, guardadas as devidas proporções. Mas é capaz. As pessoas, a gente, às vezes, até com uma criança, a gente tem uma relação meio paternalista com a criança que ela não vai entender. Se a gente falar na linguagem dela, ela vai entender o que você quer e tal. Então, acho que a gente precisa estar repensando o que a gente quer com a escola. Estou aqui falando de avaliação, mas eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer com a escola, o que a gente está pensando com formação. Se a gente está... Uma coisa que me incomoda muito nessas grandes avaliações, nas avaliações em larga escala, é porque parece que socialmente as pessoas aceitaram que isso diz o que está acontecendo na escola e não diz, né? Aqueles resultados de IDEB, de PISA, seja lá o que for, eles não dizem do que está acontecendo na escola, que é muito complexo. Então, a relação que se estabelece ali entre os professores, entre os estudantes e professores, com a gestão da escola, tudo isso é muito complexo, torna cada escola, cada sala de aula um lugar muito singular, com muitas especificidades. E o processo de avaliação precisa levar isso em conta, porque senão não tem sentido, você só fica uma coisa mecânica, que não diz nada, esse resultado
é um número apenas, né? Eu estava falando com umas alunas essa semana, eu fico muito mais feliz quando eu pego um trabalho de um aluno e que está cheio de equívocos, com erros conceituais e tal, não sei o quê, mas eu percebo ali um esforço de produção, de apropriação. Eu sei que aquele texto foi aquela pessoa que sentou e fez, e aí eu posso ajudar ela, do que aquele que vem, que é um montão de citação, que não conversa nada, que aí eu sei que não foi. Então não está enganando a mim, né? O esforço o estudo, o esforço de apropriação, tudo isso muitas vezes é muito doloroso, né? Mas é um esforço, isso vale para as mulheres que já foram mãe. É muito doloroso, mas eu gosto de pensar como a dor do parto. Depois que passa aquele momento, você sente aquela... Acho que quando você fala, cara, eu consegui entender isso, para mim dá um prazer, sabe? É quase um orgasmo pedagógico, né? Assim, eu consegui entender. Porque eu tive vários momentos na minha vida que eu não entendia nada. E, de repente, eu falei, epa, agora eu consegui entender. Assim, assim, aí eu entendi e acabou? Não, porque assim que eu sei que eu entendi, eu sei que eu não entendi um montão de outras coisas, mas eu pelo menos, agora eu ganhei confiança para continuar tentando, né? Porque agora eu entendo tudo, eu sei de tudo, então morreu, vai para o caixão, não tem mais nada para aprender. Não é assim, né? A vida é essa aprendizagem constante mesmo, as coisas vão demorar mais, outras coisas vão demorar menos. Então, acho que são mais ideias de pensar, né, esses processos de aprendizagem e tal, que são muito mais dialógicos, não no sentido do diálogo que vai resolver todos os problemas, mas assim, um diálogo conflituoso mesmo, né? Assim, permitir ao outro que discorde de você. Permitir que, não, você pode discordar de mim, né? Mas vamos conversar, vamos dialogar. Como é que você está pensando isso? Sem autoritarismo, né? Assim, mas o que te leva a pensar isso e tal? Nas ciências humanas isso é mais fácil? Não sei. Mas como eu tenho uma formação em exatas também, já fui lá atrás e tenho uma formação em exatas também, eu sinto falta de não ter tido uma formação em exatas que houvesse mais esse caminho para o diálogo também, porque eu acho que é possível, né? E tem um autor que eu gosto muito, Walter Bazos, se eu não me engano. Ele faleceu, mas ele tem um livro de engenharia, ele está discutindo as questões de engenharia, e ele fala que não tem sentido essa separação entre ciências humanas e ciências exatas e tal. Ele falou, o que adianta um engenheiro que sabe projetar muito bem, e ele vai projetar uma ponte, ou ele vai projetar uma hidrelétrica, e ele não tem sensibilidade nenhuma para refletir que aquilo pode ter impacto na vida de outras pessoas. Ele quer ir lá e projetar, né? Isso vale para todas as profissões, né? Essa coisa da sensibilidade, esse cuidado com o outro, né? O que você está fazendo, qual é o impacto do que você está fazendo na vida das outras pessoas. Então, um médico, né, que você chega no consultório, ele nem tira a cara do papel e fala você aí, ele pode ser aí está no profissional, mas qual é a formação que ele tem para estar entendendo, se aproximando daquela pessoa que chegou ali, porque está precisando de alguma ajuda, né? Não é só um corpo, né? É só matéria, ela está pensando coisas, tá com sentimento, tem experiências e tal. Então, acho que isso é muito, muito importante da gente estar trabalhando de diferentes formas, para não estar... não é massificando, eu acho que é desumanizando. Porque quando a gente entra na sala de aula, né, como professora, que a gente está recebendo as pessoas, que a gente está trabalhando em determinados conteúdos, que a gente está
ali preocupado com a formação do outro, a gente tem que estar aberto também para ver como é que o outro está recebendo isso. E está dialogando, é uma disputa, né? Porque eu digo, nem sempre vai ser o céu de brigadeiro, vai ter embate também, percebe? Mas acho que o embate que se dê de forma respeitosa, eu não vejo problema. Eu estou respeitando o teu ponto de vista e você vai respeitar o meu. Acho que, pelo contrário, eu acho que a gente está vivendo uma situação que a gente não gosta do outro, a gente basta cancela e pronto, e não é isso que eu estou pregando, eu estou pensando nesse exercício mesmo. Então, a questão é por aí que eu tenho pensado a questão da avaliação, né? Destacando primeiro, assim, o que eu estou chamando de conteúdo de ensino, por que eu acho que esse conteúdo é importante na formação desse sujeito. E aí, por isso eu estou selecionando esse conteúdo aqui para estar trabalhando na sala de aula. Então, isso para mim tem que ficar claro desde o início. E por que eu vou avaliar você assim, 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 quais são os critérios que eu vou avaliar e como é que isso ser uma relação meio que dialógica, como é que a gente vai chegando a acordos a partir daí, né? Porque também, assim, às vezes você corrige a prova e tal, aí entrega para o aluno, aí ele tirou um notão, aí ele fala, pô, obrigada, professora. Eu falo, não me agradeça, a nota foi você que tirou, porque eu agora tirei uma nota 9, uma nota 10, você agradece, mas se fosse um 3, um 4, você... Como é que ia ficar? Então fica com a nota, foi você que tirou, se foi o 10 você tirou, o 9 você tirou, o 13 você tirou, foi tudo você que tirou. Tem nada a ver com isso, né? É um pouco... porque eu tenho plena consciência da minha... Plena consciência é um pouco demais, mas assim, eu tenho muita... muito respeito, muito compromisso com o meu trabalho. Isso para mim porque ou é assim ou eu não vou conseguir dormir de noite. Então eu tenho muita consciência, eu não estou falando que sou nenhuma Brastemp, né? Posso errar pra caramba, mas eu erro querendo acertar, né? Então eu quero que os meus alunos entendam isso, que eu estou me doando, que eu estou doando meu tempo e que receba também deles essa doação do tempo, do respeito, do compromisso. Porque não é para mim, é para eles. É para cada um deles, né? Eu mais na função de estar orientando. Por isso que eu adoro orientar, né? Gosto de orientar. Gosto de adoro corrigir o trabalho dos outros. Fico tão feliz. Aí quando pegam, eu falo, ai, nossa, ela riscou tudo. Aí eu falei, tá reclamando de quê? Levou tempo para ler, para riscar, não sei o quê, só porque eu gostei, porque se eu não tivesse gostado, eu ia conseguir ler, né? Eu li, gostei, estou dando palpite. E não reclama porque eu sou paga para fazer isso. Eu sou paga para fazer um negócio que eu gosto, olha que legal, né? Então, acho que não é sadismo. Mas, então, acho que estou falando isso tudo para vocês, porque acho que é um pouco a gente desmistificar isso desde cedo, sabe? Parar de... Professor que fala assim, vai ficar quieto, não, vocês estão fazendo muita bagunça, então, semana que vem vou dar teste. Falei, gente, vou dar uma prova. Surpresa. Primeiro que surpresa podia ser uma coisa boa. Surpresa ruim a gente está dispensando. E segundo, se avaliar o aluno, a prova é um instrumento de avaliação. Se avaliar é necessário o trabalho, por que ameaça? Por analogia, é a mesma coisa. A criança está fazendo bagunça, fica quieta aí, senão você vai tomar injeção. Aí a criança, coitadinha, vai ouvir isso, vai ficar doente, vai tomar injeção e vai achar que tomando injeção ficou doente porque fez alguma coisa errada. Não é assim que vai funcionar a cabecinha dela? Fiz alguma coisa errada, eu estou tomando injeção. Não, ela está tomando injeção porque está doente, não porque fez bagunça. Isso eu parei de falar, eu nunca falei isso para minha filha, e brigava com minha mãe quando ela falava. Porque é isso, assim, qual é o sentido de avaliar? É para punir? Confesso que tem professor que acha que é para punir.
Mas não é, gente. Ou então que fala assim, eu tive um orientador, não era meu orientador não, mas era no mestrado, um aluno que falava assim, não, eles começam a me infernizar a vida, eu dou logo uma prova, a alga arrasa com eles. Eu falei, meu Deus do céu, mas não é para isso que serve, sabe, está dando a função errada. Não pode fazer isso. É a mesma coisa, então o policial vai enfiar a mão na cara, não é para fazer isso, gente. Porque vira um instrumento de... A prova como instrumento de poder, a avaliação como instrumento de poder. Não é a função disso. A avaliação serve para que o profissional possa acompanhar o seu trabalho, criando espaços para aquela pessoa, aquele trabalho destinado, possa acompanhar esse processo também, falar, não, eu estou indo bem, estou indo mal, porque não adianta a gente de fora dizer, você foi bem, você não foi mal, como é que faz parte do processo de formação, de desenvolvimento, se conhecer os teus limites, as suas capacidades. Todos nós temos limites e todos nós temos potencialidades. Eu acho que a gente conseguir perceber onde estão os nossos limites, nossas potencialidades e evitar um montão de sofrimento, né? E acho que para o professor também entender quais são os limites, quais são as potencialidades de cada sujeito, na sua sala de aula e tal, em vez de padronizar todo mundo, aqui ou todo mundo é bom ou todo mundo é ruim, não, vocês são os bons, esses são ruins, em vez de fazer isso, tentar criar um ambiente em que cada um possa se apresentar nas suas potencialidades e sem ter medo de falar sobre as suas limitações, né? Porque é isso, nós vamos continuar tendo limitações, como é que a gente vai enfrentando essas limitações? Eu falei um montão de coisa, não sei se eu dei conta do que eu queria falar para vocês, né? Mas eu estou... Mas, assim, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa... Professora, eu gostaria de fazer 3 comentários, mas eu... Não, pode fazer. Gosto muito da ideia de, pelo menos para a educação básica, ministérios de educação básica, de trabalhar a avaliação no sentido que o Pedro Demo defende, que a avaliação em educação, ela só serve se for para cuidar que o aluno aprenda. Eu acho isso muito importante porque ele dá um passo justamente no sentido de desmistificar algumas ele chama de mitologias da avaliação. A gente criou, né? Ele faz muitas críticas, né, à pedagogia, então ele diz que a gente criou assim, algumas coisas no sentido de proteger, não é com má intenção, mas no sentido de não excluir, de proteger o desfavorecido, mas a gente acaba não percebendo que isso às vezes mantém ele, né, no lugar onde ele está, como excluído mesmo, né? E aí eu gosto muito dessa ideia dele. Ele diz nesse livro, ele é chocante, mas eu acho essencial. Avaliar é comparar, avaliar é escalonar, avaliar é classificar também, desde que seja para cuidar que o aluno aprenda. Então, nesse sentido, não faz mal que você tenha feito uma avaliação da turma e você tenha percebido no final que o João aprendeu aquele conteúdo que você desejou mais do que a Maria e mais do que o Pedro. Não faz mal você escalonar para você, classificar para você que o João foi mais longe, a Maria veio depois. Não faz mal fazer isso. O problema é só você constatar isso e deixar para lá, né? Então ele diz que, olha, depois que você constatar isso, que o João foi mais longe, a Maria depois e depois o Pedro, você tem que criar estratégias para cuidar que a Maria e o Pedro cheguem no mesmo lugar ou
mais distante do que o João chegou, né? Então eu acho que quando ele diz, ele coloca o foco da avaliação como um instrumento para cuidar que o aluno aprenda, ele quebra essas mitologias que a gente fica parado discutindo e acaba esquecendo do principal, que é fazer o aluno aprender, né? Essa era a primeira questão. Eu queria saber o que você pensa disso. Alguém tem mais uma coisa? É claro que a questão da classificação da escola, do escalonar também, classificar, comparar, eu acho são complicados, né? Mas na lógica como você pensa, você colocou aqui, a gente vai estar sempre comparando, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar, quando a gente avalia sempre uma coisa em relação a uma outra coisa. Então, a gente está fazendo uma comparação aí. Então, o que eu acho que é complicado é quando a gente coloca as pessoas dentro da caixinha depois que faz isso. Que é um pouco o que a escola faz, né? Quando diz, o fulano é bom, não sei o quê. Se o professor ele está lá, está fazendo, ele vai fazer uma coisa que os professores não gostam, eu até entendo, porque é mais trabalho, mas esse acompanhamento, esse relatório, o Joãozinho entrou aqui, ele tinha maior dificuldade, mas ele conseguiu romper a dificuldade e tal, o outro já não tinha menos dificuldade e tal, como é que eu faço para... Isso é beleza, eu concordo. O que eu estou falando é essa coisa da padronização e da classificação, como eu estava falando para vocês, assim, da escola em que, no final do ano, eu era chamada para receber a medalhinha, porque, sabe, isso é que eu acho que é... Ou quando a escola classifica, faz a lista do melhor aluno, do pior aluno. Essa minha filha viveu isso, né? Cheguei na escola e estava... Uma escola essa famosa aqui. Minha filha mais nova. Aí eu cheguei na escola, na reunião, aí estou vendo os pais reclamando e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu fiquei quieta, aí falei lá, não sei o quê, aí quando acabou, uma mãe chegou para mim e falou assim, mas você não tem muito o que reclamar. Eu falei, porque a sua filha tirou o primeiro lugar no simuladão. Eu falei, foi? Aí cheguei, foi. Aí eu fui lá, todo mundo tirou o primeiro lugar no simulado. Ela, isso serve para quê? Mas tinha uma lista lá fora para os pais verem e tal, não sei o quê. É isso, assim, acho que expõe, entende? Assim, para um adolescente, para uma criança, uma coisa é o professor, no seu processo, fazer isso. Ele está preocupado na aprendizagem da sua turma. Né? Então ele está acompanhando o que um aprendeu, o que faltou para o outro e tal, ele tem esse controle. Isso eu acho perfeito. E aí ele vai estar comparando mesmo, né? Um aluno com o outro, o que eu falei, porque esse serviu para esse não serviu para esse. Um acompanhou, o outro não acompanhou, e criar estratégias para todo mundo acompanha, acho isso perfeito. Agora, esses quadros, essas coisas da separação, ou como nas avaliações de larga escala, essa escola aqui é a melhor escola, essa daqui, isso é que eu acho que é diferente, assim, é contrário ao tipo de mundo, de mundo que eu penso, sabe? A minha segunda questão tem a ver com isso, porque, assim, eu entendo que o IDEB ele não foi criado para resolver todos os problemas e falar sobre tudo que é a gestão educacional e a gestão escolar. Ele é só um termômetrozinho que a gente usa para saber se está com febre ou não está, e se está com febre a gente vai ter que investigar que febre é essa, né? Bom, eu estive em Sobral, né, para conhecer lá o famoso caso Sobral. E eu vi de perto, professora, eu visitei escolas de MSE 2, que o IDEB é 9,3. E aqui no Rio, vou pegar da rede pública, eu sou da rede pública municipal do Rio, a nossa melhor escola, a melhor nota, né, do IDEB, ela tem o MSE, o nível socioeconômico dela é 5, e a nota dela é 8,4.
Aí quando você entra nesses microdados para você ver, você percebe que lá em Sobral, essas crianças de nível socioeconômico 2, elas chegam na escala Saeb, em matemática, por exemplo, que vai de 1 a 10, elas chegam no 8, no 9, tem criança que no 9. E aqui na Barra da Tijuca, as crianças de nível socioeconômico 5 não aprendem mais do que o nível 5 na escala Saeb. Entende? E aí quando você vai olhar o que é, é o que cai na prova. A escala Saeb é o que cai na prova. Né? Então, já desde 20 anos atrás, contaram para a gente o que ia cair nessa prova. Né? O que Sobral fez? Jogou o currículo da rede fora e usou aquilo como o novo currículo da rede. Né? É questionável? É, eu estou aqui fazendo... Acho que Sobral tem muitos problemas, tá? Mas eu acho que eles lá resolveram algo que a gente aqui ainda está patinando. Lá eles fazem o feijão com arroz. Na minha opinião, é o feijão com arroz. Mas fazem. Aqui a gente nem faz o feijão, entendeu? Então, assim, uma coisa que me surpreendeu lá em Sobral foi numa dessas escolas, o menino, cheguei na hora que o menino estava conversando com a professora, no dia anterior tinha tido uma prova, ele chegou, poxa, professora, eu errei aquela do D7 e a do D5. Fiquei olhando assim, D7, D5. Depois que o garoto saiu, eu perguntei, o que é isso, D7, D5? Ah, é o descritor da prova. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que eu sou a favor disso, sabe? Eu acho que falta muito para a gente chamar aquilo lá de uma educação pública de qualidade, uma educação integral. Falta muito. Mas o que eu estou dizendo é que lá eles resolveram o problema que a gente aqui, os nossos alunos vão para o ensino médio e não sabe porcentagem, sabe? E não sabe identificar no texto uma ideia, a ideia do autor. Percebe? Então, assim, por que a gente está... A minha dúvida é essa, por que a gente está condenando o IDEB, ou o PISA, ou o PIUS, essas avaliações externas, quando na verdade elas nunca prometeram falar nada sobre o Joaquim nem a Mariazinha. Eles só estão dando algumas indicações, algumas sugestões para que a gente na escola ou na Secretaria de Educação cuide de aprimorar os nossos processos, entende? Assim, tem uma coisa. Alguém tem alguma coisa comentário também? Tá? Eu acho que, eu concordo em parte com você, que eu acho que essas avaliações em larga escala, elas não dizem de aprendizagem na sala de aula nem aprendizagem singular, elas dizem de desempenhos de rede. E elas deveriam ser usadas para enfrentar os desafios que esse diagnóstico aponta. Se você está doente, você tem um diagnóstico, você tem que enfrentar esse diagnóstico. E tem tudo, né? Eu tenho uma orientanda que fez um trabalho sobre isso. A mídia trata isso como se fosse resultado de aprendizagem, e isso é vendido para todo lugar como se fosse resultado de aprendizagem, né? Então, acho que assim, não pode, eu sempre falo isso, não cobre dessa avaliação algo que ela nunca prometeu dar. E ela é muito bem feita. Né? Assim, existe uma ciência na produção disso que ela é muito bem feita. Então, vamos fazer a crítica, mas sabendo do que a gente está falando. Agora, o que assim, você até falou uma coisa que eu vou continuar a partir daí. Eu acho que, para mim, né, eu tenho muitos problemas com Sobral também, porque para mim tem uma concepção de educação para mim que é equivocada. Eu não estou defendendo que o aluno, não estou defendendo que as crianças não tenham que dominar os conteúdos que são básicos para viver nesse mundo, até para a questão da empregabilidade também, porque todo mundo quer ter um bom emprego, uma boa vida, então não é essa a questão. Então, eu não estou defendendo nada diferente disso. Agora, eu acho que, eu penso educação que é mais do que cognição. Né? A educação é muito mais cognição. Então, quando Sobral, não, o ministro, né? Quando Sobral vira exemplo para a educação, e você mesmo está dizendo, pega aquilo que tinha e vamos fazer exatamente o que
o que a prova quer, aí até o estudante ele já sabe o que tem de escritor e tal, não sei das quantas. Para mim isso é muito preocupante. Para mim isso é muito preocupante, porque ele sabe, ele até sabe qual é o de escritor, sabe que errou e tal, não sei das quantas, mas o que ele faz com isso? O que faz com isso? Assim, eu fico assim, porque é a mesma coisa. Você tem eu estava falando do engenheiro, do médico, né? Você tem um bom. O que é um bom engenheiro? O que é um bom médico? É que ele sabe pra caramba, mas agora na medicina tem. Na fisioterapia, eu machuquei o meu dedo, o médico falou, não, tem que fazer fisioterapia de dedo. Eu falei, gente, tem fisioterapia de dedo? Aí tem, de dedo, de tudo, né? Do dedinho daqui, da mão, do cotovelo, e você é um corpo. Então, assim, pode ser um ótimo fisioterapeuta, um ótimo ortopedista, um ótimo tudo, mas perdeu a noção do global. Então, o que me preocupa, o que me incomoda nessas provas é que vai esvaziando esse sentido de global, de formação mais integral, né? Que é ótimo que as pessoas saibam lidar ter uma leitura crítica de mundo, que saibam dominar determinados conhecimentos, mas para fazer o que com isso? E a pergunta assim, para ser alguém. Acho que alguém todos nós já somos. Eu quero a gente aprender para ser feliz. Cada um vai, então faça o que quiser com isso. Mas a escola que não abre espaço para as pessoas aprenderem a resolverem o que é ser feliz para ela, para mim, elas podem saber muita matemática, muita física, muita química, mas elas... Isso é um processo de treinamento, na verdade. Sim, mas aqui no Rio, porque também Sobral é um lugar pequenininho, né? Um lugar menor, mais fácil de controlar. Mas aqui no Rio tem experiências assim. Na minha dissertação de mestrado que eu defendi em 98. Na minha tese, na minha dissertação, tem um caso desse. A professora fala, não, a gente vai tirar os alunos... Não foi isso, não. Foi uma outra situação. Vou voltar... Na escola onde eu trabalhei no Estado, não vou dizer onde que fica, trabalhei numa escola do Estado, que era uma das melhores, uma escola que tinha maior desempenho, e o diretor colocava até faixa na porta. Mas no dia da USAEB, ele fazia churrasco na escola, chamava os melhores alunos e dizia para os outros alunos não irem. Professora, já tem situações de escolas que estão trabalhando apenas com matemática e português. Aqui no Rio, no município do Rio, quando eu estava fazendo a pesquisa da tese, cheguei na escola e pensei, não, agora a gente só vai trabalhar, eu cheguei em março, a gente só vai trabalhar esses conteúdos de ciências lá por maio, porque agora a gente vai preparar os alunos para a prova Rio, português e matemática. Fácil. Eu ia falar que todas as vezes que a gente tem uma avaliação, dependendo do que você faz com o resultado disso, as pessoas vão sacando como é que conseguem ter resultado, como você falou nisso. Como é que você se dá bem? A sociedade toda é assim. É só a gente olhar para a Olimpíada e falar, vem cá, o cara que nadou, tirou ouro, tirou em segundo, esses caras são muito fortes. Não tem? Inclusive, matematicamente falando. Segundo, né? Se você compara os municípios, né? Quando você começa com uma premiação e você vai repetindo aquela avaliação, o que acontece? As pessoas vão sacando aquilo e vão só se direcionando. Isso acontece em avaliação de desempenho de empresa. E que aí é muito pior, porque você ganha bônus. E aí você aquele é o melhor profissional. Não é. Então, assim, agora é muito complexo você, quando sai esse resultado, o que você vai fazer. E aí você falou até da imprensa, e que tipo de imprensa não. Então ninguém vai profundamente naquilo. Então, assim, é muito complexo isso, que
O que é mais difícil, acho que é o uso disso. É o uso. E quando se repete, é claro que eu vou dizer assim, caramba, se eu vou ter mais recursos, se eu sou secretário de educação, se eu sou prefeito, se eu vou ter mais recursos, se eu vou ter, vou ganhar eleitores, se eu vou isso, aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou entender essa prova aqui e vamos em cima disso. Isso e aí eu acho que tem que ter, assim, então como é que a gente escapa disso? É meio que um cabo de guerra, em que você vai indo e voltando, quando o outro começa a sacar, e agora vamos, porque senão, como você falou isso, você com a professora, vou sacar como é que eu vou fazer, a gente vê isso. O Luiz Dourado, ele faz, o Luiz Carlos Feito, agora esqueci. Ele pega o caso de Sobral nessa seleção. Também acontece em maior escala, a mesma coisa que acontecia na escola que eu trabalhei, selecionar quem vai fazer e quem não vai. Né? Eu lembrei que é, aqui no município do Rio, esse que está na minha dissertação, já não tinha essas provas todas não. Aí, isso lá na década de 1990, tinha um projeto político-pedagógico que as escolas tinham que fazer e tal, não sei o que, não sei das quantas. E aí, lá na Zona Oeste, tinha uma diretora que depois até virou secretária de educação no município. A escola dela tinha o melhor projeto político-pedagógico, saiu no jornal e tal, não sei o quê. Aí, quando eu estou entrevistando uma das pessoas que trabalhava, tinha trabalhado na escola, falou, mas sabe como é que ela conseguiu aquilo? Ela contratou uma pessoa para fazer. Aí ela ganhou o prêmio e tal. E os escapes, né? É dos escapes. Assim, acho que faz parte do humano. Se eu vou ter um bônus, meu amigo, eu vou fazer tudo para ganhar esse bônus. Ponto. Né? Aí a gente entrou na lógica e aí acabou, mas também a gente precisa desse dinheirinho. Né? Agora, eu estou querendo pensar a educação para além disso. Eu quero ter essa. E é difícil, porque a gente entra na lógica daquilo que os autores chamam de performatividade. Você acaba se performando para atender a esse objetivo. Né? Você acaba se performando para atender a isso. Nessa escola que eu trabalhei, nessa escola do Estado, o diretor já faleceu. Era uma escola que eu adorava trabalhar, uma escola pequenininha, sabe? Eram 6 turmas por turno e tal. E a gente estava lá trabalhando numa boa, tinha ótimos resultados. Chegou essa questão da nova escola. Aí veio lá a nova escola, com aqueles critérios todos, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí nós fomos, era 500, 400, 300 e tal. R$400, foi uma das poucas escolas que foram R$400. Aí por que não ganhou 500? Aí virou uma guerra, né? Por que não ganhou 500? Porque a gente não tinha almoço, claro, a gente não tinha restaurante na escola. Mas esse é o Estado, então o Estado já sabia que a gente não tinha restaurante, porque o diretor manda e a gente podia construir. Beleza, passou, segunda avaliação, eu já estava trabalhando em uma outra escola, maior, na Zona Sul, né? Grandona. E aí teve uma outra edição do Nova Escola, minha escola caiu para 300, porque até então a gente estava fazendo a história tudo bem e tal, mas quando chegou agora a gente quer ganhar 500, começa toda a organização da escola, que a gente tem que preparar o aluno para fazer prova e tal, aí eu sei que a gente caiu do 400 para 300, já saiu o resultado, 400 para 300 e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei na outra escola, grandona, estava um carro da reportagem na porta da escola, aí eu entrei e era uma comoção geral, porque a escola tinha feito de tudo, ela tinha tirado 100 e passou um ano, ela fez tudo que podia e continuou com 100, então era uma comoção geral. O professor falava assim, mas como que eu vou ter coragem de encarar meu aluno agora? Vou dizer para ele que eu sou uma professora que vale R$100? Aí, e outra escola, quanto é que foi? Eu falei, não, tirou 300. Aí, se eu fizer pela tua lógica, 300 mais 100 dá 400, então eu sou uma professora de R$200, né? Porque eu sou a mesma pessoa, acabei de vir de lá, estou vindo para cá, porque a coisa da performatividade é a gente assumir que aquilo diz daquilo que a gente é.
né? Ou que aquela nota também, assim, muito feliz porque a escola vai ganhar um bônus a mais, mas quem é essa pessoa que eu estou formando? Assim, essa que acho que é a minha preocupação. Aí isso não impede de achar que tem muita coisa errada, né? Muita coisa que a gente precisa investir, que a gente precisa repensar, né? Não só os gestores, não, acho que nós todos, enquanto sociedade, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com isso, porque eu ouço rádio, geralmente quando eu não vou trabalhar, eu ouço rádio todo dia de manhã, e todo dia de manhã tem alguma comunidade nessa cidade que tem 3, 4 escolas que não vão funcionar, posto de saúde, escola, não sei o que das escolas. Escola que a bala passa, que os alunos já... Então, isso... para mim isso é complicado. Então, assim, são questões são questões muito complexas que a gente... não sei se essas provas, preparar o aluno para fazer prova, não sei se me adianta. Fala. Professor, então, eu acho assim, eu não sei se todos aqui já tiveram essa experiência de pegar a escala Saeb para ler os descritores. Porque, assim, esses descritores, eles indicam que vai cair na prova, e o que cai na prova é o básico do básico. Eu penso que, assim, se se trata de competitividade, eu diria que é uma boa competição, porque quem é que não gostaria que o seu filho concluísse a 5ª série, né, o 5º ano, sabendo dividir por 2 algarismos, né? Quem é que não gostaria que o filho terminasse o 9º ano sabendo calcular 15% de 100, 15% de 200? É assim que está o descritor. O que acontece é o seguinte, quando você pega o currículo de uma rede, como eu tenho feito agora lá em Queimados, eu estou lá em Queimados agora, sou orientador pedagógico lá. Aí quando eu pego o currículo da rede, que foi feito agora, esse ano, pelos professores, e pego os descritores, aí no currículo da rede está escrito assim, determinado lá, acho que 5º ano, frações, cálculos com frações. Aí quando você pega a escala Saeb, você vê, vai cair isso. Mas lá está assim, olha, identificar a fração 2/3 no gráfico pizza. Já te diz como que vai cair a questão. O problema é que aqui no Rio, na maioria dos municípios do Brasil, a criança não aprende nenhuma coisa nem outra. Esse que está sendo o problema. Assim, por isso que eu acho que, eu insisto, Sobral faz o feijão com arroz, gente. E se isso é competitividade, poxa, vamos apoiar, porque pelo menos as crianças lá estão indo para o ensino médio, entendeu? Sabendo ler e escrever minimamente, o que Darcy Ribeiro sugeria, e calcular, sabe? Dominando o básico do básico. Não é nada surreal, não. Eu acho que a gente está, de alguma maneira, implicando com algo que não precisava implicar, porque esse algozinho ali, tem gente que não está nem fazendo, né? Você pega aí, por isso que pega os resultados de redação no Enem. 20 alunos no Brasil tiraram 1000 em redação. Isso é uma loucura, sabe? E aí eu continuo insistindo, eu acho que o Pedro Demo, ele acerta muito quando ele tira o foco da avaliação, ele põe o foco da avaliação em educação como um instrumento para cuidar que o aluno aprenda. Vai classificar? Classifica. Vai dar 0,1? Vai dar 9,8? Dá. Agora cuida amanhã para ele tirar 9,9, aí para outro dia ele tirar 10, e aí passa para outra, entendeu? Você vai fazer isso? Faz. Agora, cuida que o aluno aprenda. Porque a gente está brigando com isso, brigando com se é número, se é letra, se é NB, se é B. A gente está brigando com um monte de coisa e esquecendo de cuidar da aprendizagem do aluno. Eu acho que assim, tem uma compreensão do processo de educação um pouco mais diferenciado. Eu acho que isso é importante. Eu não vou falar nunca que aprender não é importante, que dominar o conteúdo não é importante, porque isso é minha profissão, né? Mas eu
Acho que a gente, quando a gente tem que ter isso, mas tem que ter um investimento na formação mais integral. O que eu faço de fato com isso, né? O que eu faço de fato com isso? Que pessoa geral eu vou estar formando com relação a isso? Porque não é isso. A gente tem um montão de gente aí super bem informada, de diploma e tal. Mas alguém? Fale. Então, gostaria de parabenizar a senhora pela palestra e toda a contribuição que ajuda ao debate sobre a avaliação. Além disso, gostaria de te parabenizar também pelo fato de, como criança e adolescente, ter recebido tanta medalha de honra médica. Olha, eu tive a vergonha, ter descoberto essa caixinha na gaveta da minha mãe depois dela morrer, me libertou. Porque eu tinha vergonha dessa minha história. E aí eu vi o que isso para mim era vergonhoso. Para minha mãe, que era uma mulher semi-analfabeta, era a glória, né? Eu não tive a chance de discutir isso com ela, né? Não tive a chance de discutir isso com ela. Mas aí eu tentei fazer homenagem botando lá na sala de história lá da UERJ, porque assim, é isso, era importante para ela. Assim, para mim, isso não... Eu tenho uma relação, assim, eu falei para vocês, minhas filhas são as duas, né? São pessoas que gostam muito de ler e tal, não sei o que, não sei das quantas. Mas a gente sempre teve uma relação. A Clara passou por isso, porque eu passei na faculdade, ela passou no ensino médio. Ela falou, olha, eu tirei 4,5 na prova, mas foi a segunda maior nota da sala. Então, aí eu falei, tá. Só a outra lá, que é uma japonesinha que ia fazer medicina, que tirou mais que eu. Eu falei, tá. Aí fomos lá para a reunião, tinha no Centro Educacional da Lagoa, até aqui pertinho, que tinha a sede ali. Aí chegou, vai ter uma reunião lá para chamar os pais e tal. Aí eu cheguei na reunião, na época eu trabalhava na Estácio. Aí consegui uma hora, assim, entre uma aula e outra, para ir lá na reunião. Sério, a mãe chegou com o laptop debaixo do braço, querendo botar uns gráficos que ela tinha feito. Ela fez o gráfico da turma, de nota e tal, não sei o quê, a mãe. E começou, aí foi lá, falou, blá, 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 porque o problema é do professor, porque olha o gráfico da turma, não sei o quê, blá, blá, blá. O diretor acabou. Falou uma coisa para vocês. Aqui, o filho desse professor, todo ano ele tem esse problema. Todo ano acontece isso com ele. Chega no final do ano, é convidado como paraninfo. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem que seus filhos passem para onde? Para a UF, para a UFRJ, para a UERJ, para a PUC? Então deixa ele fazer o serviço dele. Agora, se vocês querem que ele passe para a Estácio, que eu trabalhava na Estácio. Aí eu cheguei em casa, Clara, mãe, ele fala, olha, vocês precisam estudar, você precisa estudar, precisa estudar. As pessoas não querem acompanhar. Então, assim, eu sei que eu pisei na bola e tal, não sei das quantas. Mas isso, estou falando isso assim, porque essa questão, a relação com a escola, com o estudo, nunca foi uma preocupação. Assim, tem que estudar, ponto. Tem que estudar, ponto. Né? Se vai tirar 10, né? O que você fez? Um pouco isso, assim, eu só posso falar isso também agora. Quando ela era adolescente, não era essa relação assim. Mas como é que você vai rememorando como é que foi essa relação, né? A outra, eu não sabia que tinha sido o primeiro lugar no simulado. Ela falou, também, isso aí servia para quê? A mais velha, me chamaram para a turma especial. Você vai? Mãe, o que interessa é entrar, né? Se eu tirar em primeiro ou segundo lugar, se eu entro na faculdade, para mim tá bom. Então, é um pouco essa relação, porque às vezes também a gente, eu estou falando da escola, mas a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, também a gente cobra muito do aluno, né? Que vamos fazer o que for possível fazer, sabe? Aquela montão de aula particular, né? Aula particular, não sei o quê.
Sim, você estuda, pergunta para o professor. Ah, mãe, você podia resolver esse problema? O que é isso? É de química. Eu falei, você não tem professora, não? Porque eu estou pagando escola, você não tem professora, não? Ah, mas ela é muito grossa, o problema é que eu cobro ela, assim, eu não vou ficar, ela vai fazer o trabalho, eu vou fazer o trabalho aqui, vai lá, pergunta para ela. Então, é um pouco, assim, você também tem que assumir a tua responsabilidade, não é porque você está se calçando que você tem a mãe em casa, que você vai deixar para lá, não vai perguntar na sala de aula, não vai estudar, não é assim que as coisas funcionam, né? Eu pelo menos, eu penso, é isso. Você tem que ir para a sala de aula, aquele lugar, aquele momento, a gente que tem, né, Taleira, Rose ali, a gente que tem muito aluno que trabalha, eu falo para o aluno o seguinte, a aula para vocês é um momento super importante, porque vocês vão ter muita dificuldade de estar estudando sozinho. Então, lê o texto, chega aqui, pergunta, porque aqui é onde vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, né? Porque, vai fazer lá sozinho, vai ser muito mais dificuldade. Então, um pouco isso. Agora, isso é responsabilidade da pessoa. Se a pessoa não quiser, eu não posso fazer nada também, né? Um pouco esse dilema. Mas é isso, meu povo. Essa dificuldade. Tá? Oi? A gente está pensando, continua pensando. E a fala da Ceci. Aquela fala que você não, é porque tem 2 semanas eu estava num evento agora eu vou para o outro, mas eu estava num evento no Recife, né? Aí eu estava numa mesa discutindo a avaliação, eu discutindo a avaliação. Aí eu tinha, como me falaram da mesa, eu falei, melhor eu primeiro, né? Que eu vou fazer uma discussão mais teórica e tal. Eu me arrependi muito. Mas aí eu fui, me apresentei, li o texto, porque eu levei tudo escritinho e tal. Aí as outras pessoas falaram e todo mundo concordava comigo. Eu não estava entendendo por que as pessoas estavam concordando comigo. Eu falei, gente, eu estou falando de outra coisa. Aí no final, lá, fizeram uma pergunta para mim, aí a professora falou português, não, posso responder? Aí ela respondeu e tal. Aí falou um negócio, eu falei, não, gente, agora, eu queria responder a menina, mas eu tenho que responder ela também. Porque ela falando, o professor não sabe professor, acha que o professor sabe o que está fazendo na escola, e o professor não sabe? Eu falei, não posso deixar isso sem resposta. Aí cheguei, respondi a menina e falei, agora eu tenho que falar o seguinte, a gente vai ter que brigar no café. Porque eu acho que é complicado, não sei como é que é em Portugal não, mas acho que é complicado esse negócio que o professor não sabe o que vai fazer na escola, a gente precisa dizer. Eu, quando estava na escola, eu queria que alguém fosse me ajudar com as minhas questões, e não dizer o que eu tinha que fazer. Concordo com você e tal. Aí a gente saindo para jantar, aí eu falei, gente, o que aconteceu que todo mundo estava concordando comigo? Aí o amigo lá de Pernambuco falou, Thalita, é o seguinte, algumas coisas que você falou, eles gostaram, outras eles não entenderam, então acabou. Mas, porque é isso, assim, não dá para a gente... Resumo da ópera, assim, não dá para ter controle sobre o outro. Então, fazer avaliação pensando que a avaliação é um instrumento para controlar o outro, o que o outro vai ser, por melhor que sejam as suas intenções, não vai dar certo, porque você não tem controle sobre o outro, né? Por mais, é isso, eu quero a melhor formação para o meu aluno e tal, não sei o que lá, mas ei, o que ele está pensando sobre isso? Né? Um pouco, é isso. Gente, espero... Obrigado por terem me ouvido. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. Ih, dote dupla, hein?